Sejam bem-vindas, eu sou Andrineia Gomes, idealizadora do Mulheres e Sua Voz. Vamos para mais uma aula de hoje do curso de Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz. Mas antes eu quero pedir para você curtir, compartilhar e comentar essa aula, para que mais mulheres possam ter acesso a essa informação. Eu quero começar agradecendo ao Dr. James Franco, que mais uma vez vai contribuir para a capacitação do curso de Promotoras Legais Populares, trazendo todo esse conhecimento. Dr. James, que é advogado e especialista em direitos, ele vai falar hoje sobre o processo civil e direito de ação. Você sabe o que é? Processo civil e direito de ação é o direito de pedir ao juiz que analise o caso e que chegue a uma conclusão. Mas quem vai falar melhor sobre esse tema é o Dr. James Franco, então não perca essa aula. Desejo a todas vocês uma ótima aula. Olá, eu sou o James Franco e hoje trataremos sobre o seguinte tema: processo civil e o direito de ação. De início, agradeço Andrineia Gomes e Janaína Bueno, as coordenadoras do curso Promotoras Legais Populares Mulheres e Sua Voz, pelo convite e dizer que é uma grande alegria participar deste movimento de grande importância social, compartilhando conhecimento de várias áreas para homens e mulheres. Tudo se inicia com o direito de ser livre. Quando a gente vai falar então sobre o processo civil e o direito de ação, eu trago de início a seguinte reflexão: a duras penas conquistamos liberdade. Isso vem lá do advento da Revolução Francesa, quando tínhamos reis que dominavam os povos e os povos se rebelaram e tomaram o poder. Então aquele todo o poder que estava nas mãos dos soberanos, dos reis, dos imperadores, vieram para as mãos do povo. E esse poder então constituído, instituído, tomado as duras penas pelo povo, passou então a trazer liberdade para as pessoas, liberdade para decidir as suas vidas, como bem queiram, como bem desejam. Esse é o princípio maior, o princípio de autodeterminar-se, o princípio de ir e vir, o princípio de decidir o que você quer fazer do seu futuro, se você quer viajar, onde você quer morar, qual profissão você deseja, qual religião você deseja, se você deseja ter um carro X ou Y, se você quer ter um filho ou não, ou seja, a liberdade é o maior direito que nós como povo conquistamos. É claro que, dentro do nosso tema, processo civil e direito de ação, vem a seguinte questão: o que é isso? E o que é que isso tem a ver com a nossa liberdade que nós conquistamos às duras penas? Se nós formos olhar para o passado, na época dos reis, dos faraós, dos imperadores, qual era a liberdade que o povo tinha? Uma liberdade muito restrita, uma liberdade muito pequena. Até nos períodos sórdidos, da escravidão e tantos outros períodos macabros da humanidade, a grande massa populacional tinha pouca liberdade em detrimento de uma elite que dominava basicamente o povo. Mas o povo se rebela, o povo estuda, o povo produz, o povo faz descobertas tecnológicas, o povo se desencanta com aquela figura magistral do líder fervoroso que era quase que mandado pelos deuses para governar, a todos, e de repente aquele todo poder que emanava ali do grande líder passa a estar no povo. O povo então é que passa a ter o poder de ser livre, o poder de ir, de vir, de fazer e acontecer. O que isso tem a ver com o nosso tema, O processo e o direito de ação são ferramentas jurídicas para manter o quê? Para manter a minha, a sua, de cada um de nós, a liberdade de cada um de nós em todos os níveis da vida. Então, na verdade, o processo civil e o direito de ação
vai servir ou vão servir para quê? Para materializar, para manter o meu direito de ser livre, o meu direito de ir e vir, o meu direito de não ser tocado por ninguém, seja o Estado, seja um particular. Relembrando, a gente relembra aqui a seguinte situação: o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Quando o povo toma o poder daquele rei soberano e constitui um Estado novo, uma nova maneira de ser povo, né, de ser nação, o povo fica com medo de que aquele todo poder caísse novamente nas mãos de um ou de um pequeno grupo de pessoas. Então, ele divide aquele todo poder em 3 grandes blocos de poder, chamando um de executivo, que são aqueles que cuidam do asfalto, da educação, né, das escolas, dos hospitais. Esse é o poder executivo, seja no âmbito municipal, estadual ou federal, através do prefeito, do governador e do presidente da República. Temos também o poder legislativo, que são aqueles que vão construir regras de convivência, que são as leis, tanto no âmbito municipal, os vereadores, quanto no âmbito estadual, né, nas assembleias legislativas, são os deputados estaduais, quando no âmbito federal temos os senadores e os deputados federais que vão instituir leis federais. E temos o poder judiciário, que foram criados através dos juízes e tribunais, para quê? Todos eles para servir o povo, mas o judiciário específico para decidir sobre demandas, sobre causas, sobre conflitos, seja de um particular, uma briga de vizinho, uma batida de carro, ou seja até mesmo quando o Estado precisa tomar uma decisão em detrimento de uma parcela da população e essa parcela da população quer se defender. Então, o Estado, ele não é cabeça do povo, ele é formado, ele é pensado para servir o povo. É claro que, passado mais de 200, 300 anos desse novo sistema, que até então nunca existiu, né, que é o sistema democrático atual de tripartição dos poderes, executivo, legislativo e judiciário, a gente acaba nascendo, né, no século 20, 21, e a gente se esquece do passado, de como é que a coisa se deu. Então é bom relembrarmos, a coisa se deu da seguinte forma: o poder estava todo nas mãos do rei, a gente derrubou o rei e tomou todo o poder. E construiu um Estado para nos servir. Então nós, povo, somos o cabeça. E o Estado é a cauda que vai servir o povo, e não o contrário. Não somos nós a cauda e o Estado cabeça. Isso precisa ficar muito claro, porque quando a gente vai falar de processo civil ou de direito de ação, a gente está falando desse Estado ou de um particular que vai interferir na vida de alguém. E para interferir na vida de alguém, é preciso respeitar o processo, né, e o direito que as pessoas têm, sob pena de praticar ilegalidades e essas pessoas se defenderem a ponto de afastar, né, essa maneira do Estado ou de um particular agir contra alguém. Bom, logo, tanto o Estado quanto o particular só poderão tirar a liberdade, e a liberdade aqui eu ponho ela entre aspas, porque é a liberdade do quê? Não é só a liberdade do corpo de ir e vir, não, é a liberdade total. A liberdade de ter um nome, a liberdade de viajar, a liberdade de casar, a liberdade de ter um filho, a liberdade de construir uma casa, a liberdade de comprar, de vender, de abrir um negócio, de ser funcionário, de prestar um concurso público, etc. Então, se eu presto um concurso público e o Estado quer me caçar desse concurso público, como é que ele tem que fazer? Quais são as regras que ele tem que seguir para poder me caçar, para poder me exonerar? Como é que ele vai tirar essa minha liberdade de exercer o meu cargo público? É por isso que eu coloco liberdade entre aspas. Então, tanto o Estado quanto o particular só poderão tirar, tocar, vilipendiar, manchar a liberdade de alguém mediante o cumprimento do devido processo legal, respeitando o contraditório e a ampla defesa, dentro de um processo. Então, quando a gente fala de processo civil, a gente está falando disso, de um processo que tem regras. E as regras são o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. E nós vamos estudar um pouquinho o que são esses termos, esses princípios constitucionais. São espécies de escudo protetivo, né,
para proteger-nos contra o ataque de alguém. Então, se o Estado quer me executar de uma dívida, de imposto de renda, ou quer me tirar um cargo público através de uma exoneração, ou o Estado quer me prender porque estão dizendo que eu cometi um crime, ou o particular quer aplicar um despejo por falta de pagamento de um aluguel, ou seja, está alegando que eu não paguei o aluguel, ou está me cobrando de uma dívida de batida de carro, ou está tentando me punir porque estão me dizendo que eu cometi um homicídio, um crime de furto, etc. Eu tenho o direito de me defender. Eu tenho um escudo protetivo. O Estado não pode simplesmente vir em casa, abrir a porta e me levar. Não, tem regra, ele precisa obedecer essa regra. E as regras são o processo. E no processo precisa ser obedecido, respeitado, cumprido o devido processo legal, contraditório e ampla defesa. O devido processo legal é um princípio constitucional que garante que ninguém será privado de sua liberdade ou de seus bens sem um processo justo e regular, seguindo os procedimentos previstos em lei. Ele engloba o direito à ampla defesa e ao contraditório, assegurando que todos tenham a oportunidade de participar da formação da decisão que os afeta. Então, eu preciso conhecer do que se trata, eu preciso me defender, contratar um advogado ou o poder público, se eu não tiver condições, vai nomear um advogado público para me defender. Então, isso são princípios que precisam ser o quê? Respeitados. São princípios que precisam ser respeitados. O devido processo legal significa que eu faço as regras de como vai ser o jogo e depois a gente vai jogar segundo aquelas regras. Ou seja, como é que faz a acusação, como é que faz a defesa, como é que traz as provas, como é que faz a perícia, né? Como é que eu vou impugnar uma prova, como é que eu vou impugnar uma perícia. Então, tudo isso são as regras do jogo, que vai acontecer perante o quê? Perante um juiz, perante um tribunal, que vai, de uma maneira muito limpa, muito imparcial, ouvir tanto um lado quanto o outro para constituir no seu foro íntimo uma convicção. E aí sim prolatar uma decisão para ver se a parte A ou se a parte B tem razão naquilo que eles estão trazendo, dizendo um do outro. Bom, o contraditório. O contraditório e a ampla defesa são os princípios fundamentais do direito, especialmente no âmbito processual, garantindo que todas as partes envolvidas em um processo tenham a oportunidade de participar e influenciar a decisão final. O contraditório assegura o direito à informação, ou seja, tudo que estão falando de mim, eu tenho o direito de refutar, de trazer documentos, de trazer testemunhas e de dizer em cima daquilo. Não é bem assim do jeito que estão dizendo, tá? Aqui as minhas provas, estão aqui as minhas provas, os meus argumentos, ok? E a ampla defesa garante o direito de utilizar todos os meios legais para a defesa do meu interesse. Ou seja, se um documento está lá no banco, que o juiz oficie o banco para trazer esse documento. Se ele é importante para a minha defesa, que traga esse documento. Se esse documento está na empresa, que o juiz oficie a empresa para trazer esse documento. Se é necessário fazer uma perícia social, uma perícia médica, uma perícia ambiental, uma perícia de engenharia, uma perícia médica, seja lá qual for, que se faça então a perícia para determinar um laudo, né, de constatação, seja uma perícia de médico legal, seja uma perícia de arquitetura, enfim, não importa. Ou seja, o contraditório, eu rebato tudo que estão dizendo sobre mim, e a ampla defesa, de uma maneira ampla, eu aprofundo para tentar desconstruir, provar que tudo aquilo que estão trazendo contra mim é falso. Direito de ação. O direito de ação é o direito constitucional, né, uma garantia constitucional que permite a qualquer pessoa buscar a proteção do Poder Judiciário para resolver conflitos ou proteger os seus direitos. É o direito de provocar o Estado juiz para que este juiz, no caso, analise o meu caso e profira o quê? Uma sentença, uma decisão. Seja para declarar um direito, impor uma obrigação ou resolver uma controvérsia.
Em termos mais simples, o direito de ação é o direito de entrar com um processo judicial, ou seja, de buscar a justiça. Ele é fundamental para o acesso à justiça e para a efetivação dos direitos de uma pessoa. Então, o direito de ação é o direito que eu possuo. Exemplos, em uma batida de carro, eu tenho o direito de ingressar com uma ação pleiteando uma indenização porque aquela pessoa não quer consertar o meu veículo. Um erro médico. Houve um erro médico, hipoteticamente eu preciso provar que houve esse erro médico, onde numa ação judicial, então eu tenho o direito de entrar com essa ação judicial para poder reivindicar ali o meu eventual direito. Um crime, né? Estão alegando que há um crime, então o Estado vai entrar com uma ação contra uma pessoa, né, tentando provar que essa pessoa cometeu um crime, ou um particular vai entrar com uma queixa-crime contra um outro particular, tentando provar que houve um crime. Então, os direitos de ação, todos possuem, inclusive o Estado. O Estado pode entrar com as ações, ele é legitimado para isso, como os particulares também são legitimados. Então, esses são alguns exemplos para que você entenda que o direito de ação é toda vez que você tiver algo violado, né? Seja no âmbito moral, seja no âmbito estético, seja no âmbito material, seja no âmbito penal, né? No civil, enfim, o Estado está lá, preparado para decidir, para julgar a sua causa. Aonde? No ramo do poder judiciário. Então, aqueles três poderes, executivo, legislativo e judiciário, é lá no judiciário que vai ser julgado, que vai ser decidido a sua causa, o seu direito de ação, no caso. O processo civil e o direito de ação. Então, a gente vai aprofundar um pouquinho. O direito de ação, ele serve, então, para buscar uma resposta do Poder Judiciário, o juiz, quando o meu direito de ser livre for violado. É isso, ok? Então, eu tive um direito violado, entro com uma ação. E isso ocorre utilizando um processo. Por sua vez, terá que respeitar o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, como eu expliquei agora há pouco. Então, o processo civil são as regras de como é que eu entro com esse processo. E o direito de ação é o direito que eu tenho de acessar esse Estado juiz pleiteando que ele me dê uma decisão. Uma decisão contra o INSS que indeferiu indevidamente um benefício, uma decisão contra alguém que bateu no meu veículo, uma decisão contra o próprio Estado que cometeu um erro grave, uma decisão contra um médico, contra um engenheiro ou contra um outro advogado que cometeu erros graves. Então, são ações reparatórias, ações indenizatórias, ações penais, ações civis, ações administrativas, né, ações públicas. Há um universo de ações em que eu posso ingressar se eu tiver ali um direito que foi o quê? Violado. Então, o processo civil são as regras do jogo para fazer valer o meu direito, o direito de todos nós. O direito de ação é um direito que a pessoa possui e o processo é um instrumento para buscar o direito que uma pessoa julga ter, ok? O processo civil contém, então, as regras que garantem clareza para o juiz decidir quem tem ou não razão naquilo que foi requerido. Se é a parte A ou se é a parte B, se é o João ou se é a Maria, se é o Antônio ou se é o Luiz. Eles estão pleiteando em um processo e vamos ver quem é que tem razão. É claro que eles podem fazer também um acordo processual. Se um pede 10, o outro quer dar 5, de repente eles fecham no 7,5. E aí eles acham ali um denominador comum, fazem uma transação, um acordo, né, entre aspas, e resolvem o problema deles, sem o juiz ter que dar ganho ou perda de causa para um dos lados. Resumidamente, para se ter um processo civil, é necessário ter um juiz que vai julgar a causa, é necessário ter as partes envolvidas, é necessário ter a causa de pedir. O que é que justifica você pedir aquela indenização? O que é que justifica você pedir aquela prisão? O que é que justifica você pedir aquele despejo? O que é que justifica você pedir a aplicação de uma medida protetiva? O que é que justifica você pedir um divórcio, uma partilha de bens, uma sobrepartilha, um inventário? Então, há uma série de coisas que vão justificar o seu pedido.
Então, você entra com uma ação contra o INSS. O que é que justifica você pedir para um juiz restabelecer um benefício previdenciário que, na sua ótica, foi negado indevidamente? Então, essa a gente chama de causa de pedir. E o seu pedido propriamente? Eu quero isso no meu processo. Quero uma indenização de R$1 milhão. Eu quero uma indenização de R$10 mil. Eu quero que implante o benefício previdenciário X, né? Eu quero que o camarada seja preso 5 anos de prisão. Então, o seu pedido tem que ser específico dentro de um processo. E, claro, você vai ter que trazer as provas. Provas periciais, provas testemunhais, provas documentais, né? Provas, né, amplas, né, de todos os gêneros. Se vai fazer uma perícia, se vai ouvir uma testemunha, se vai trazer um documento, tudo isso tem que vir para o processo, seja na petição inicial ou seja na contestação. A petição inicial é o documento que o autor, aquele que quer começar um processo, ele traz, né? É chamado de petição inicial. E aí manda o oficial de justiça ir lá na casa do réu, né, do requerido, vai citar ele, que ele tem um prazo para se defender, e aí ele vai contratar um advogado e vai vir se defender, através de uma contestação. Ele vai dizer, não é nada disso que estou dizendo, tá aqui os documentos, estão aqui as minhas testemunhas, eu quero perícia, eu quero isso, e vou tentar provar no processo, né, usando as regras do processo civil, obedecendo ao princípio contraditório, obedecendo à ampla defesa, e o devido processo legal, vou tentar provar que eu não devo nada, que eu não cometi aquela falta, ok? O direito de ação está lá no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que diz assim: a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, toda vez que eu tiver uma lesão, né, contra um direito meu, ou uma ameaça contra um direito meu, cabe uma ação judicial. Pode ser mandado de segurança, pode ser mandado de injunção, pode ser uma ação declaratória, uma ação constitutiva, uma ação de ressarcimento de danos, né? Há uma infinidade de possibilidades que o advogado é a melhor pessoa para saber disso. Então, não é o particular que sabe, que conhece as regras do processo civil, né? É o advogado, o profissional habilitado, é o promotor de justiça também, né? Que representa o Estado, enfim. Mas, a grosso modo, precisa conhecer um bom advogado, uma boa advogada, conversar, fazer uma audiência com ele, trazer as provas, contar a sua versão, para que ele realmente consiga te orientar e te direcionar naquilo que é possível ou não fazer. Ok? Tem que tomar muito cuidado com as questões das redes sociais. Hoje muitas pessoas querem atacar uma outra pessoa nas redes sociais, querem praticar atos contrários, né, àquela pessoa. Então é muito perigoso. Tem sempre que pegar um parecer jurídico, o que é possível fazer, o que não é possível fazer sobre determinadas questões. Nós temos um desdobramento, né, do direito de ação, que é o direito de petição. O direito de petição é a garantia constitucional que permite que qualquer pessoa apresente requerimentos ou representações aos poderes públicos, seja para a defesa de algum direito ou para denunciar abuso de poder. É um instrumento importante de participação popular e controle da administração pública, prevista lá no artigo 5º, inciso 34, a linha A da Constituição Federal. Então, se eu preciso de um documento de uma escola para o meu filho, eu pego uma folha de papel, escrevo o que eu preciso e protocolo lá na secretaria da escola. Eles são obrigados a receber. Se eu preciso de um documento na prefeitura ou está acontecendo alguma coisa na prefeitura, eu pego uma folha de sulfite, redijo o que eu estou querendo, vou lá e protocolo também. Assim serve para todas as repartições públicas deste país. Esse é o direito de petição. É um direito que você tem. E não se esqueça, nunca leve em duas vias, porque uma será protocolada, que é a prova sua que você foi lá e entregou o seu pedido. Isso é fundamental que você faça.
O direito de petição garante a qualquer pessoa, física ou jurídica, o direito de solicitar informações, apresentar reclamações, apresentar denúncias, sugestões ou pedidos aos órgãos públicos. Não há necessidade de advogado ou formalidades específicas para exercer esse direito. Ele pode ser utilizado para defender direitos individuais ou coletivos, denunciar ilegalidades ou abusos de poder, solicitar informações aos órgãos públicos, requerer providências em relação a determinadas situações, etc. É um direito que você tem de requerer. O que você está querendo? Uma explicação, um documento, né? Um olhar, seja o que for. Pegue uma folha, escreva o que você quer, tire cópia e protocola na repartição pública que você deseja que eles tenham atenção àquela situação. Seja no caso de IPTU, seja no caso de uma infração de trânsito, seja no caso de um documento escolar, seja no caso de um cartório, independente da repartição pública. Faça valer o seu direito de petição. Isso vem, como eu disse, do artigo 5º, né, da Constituição Federal, inciso 34, onde diz que são todos assegurados, são a todos assegurados, independentes do pagamento de taxas, ou seja, eles não podem nem cobrar a taxa, ok? Neste caso de direito de petição. Outras taxas, aí já são outros serviços, que aí tem a taxa própria lá, mas no caso de direito de petição, nem taxa vão cobrar, né? O direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidades ou abuso de poder, e a obtenção de certidões em repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Então, isso é um direito muito importante que toda a população precisa conhecer, ok? Direito de petição. Por fim, lembre-se, o artigo 133 da Constituição Federal diz que o advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão nos limites da lei. Então, procure sempre um advogado e sempre uma advogada da sua confiança. Por quê? Porque quando a gente fala de devido processo legal, ou processo civil, ou princípios constitucionais, ou direito de ação, ou direito de petição, a gente está falando de algo muito técnico, de algo muito minucioso, de algo muito detalhado, de algo muito que depende de uma expertise profissional. E quem tem essa expertise? O advogado, a advogada. Então, pegue um parecer, contrate um advogado, visite um advogado, traga advogados para dar palestras na sua ONG, na sua instituição, né, na sua repartição, no seu grupo, na sua igreja. Para quê? Para que ele massifique os direitos, né? Você, como uma promotora legal, você está lidando com o direito das mulheres, basicamente, né? Das pessoas mais vulneráveis. Então, você tem que se calçar no saber, nesses cursos, né? Se empoderar, aprofundar, ficar robusto, né? Criar mesmo uma emancipação de todo esse saber. Mas, fundamentalmente, você precisa ter a tiracolo, um bom advogado e uma boa advogada, para te direcionar, para te ensinar, para te corrigir, para te instruir, para dar para você todo um respaldo que às vezes vai faltar na hora H, lá na hora do vamos ver. Então, quando a gente fala de processo civil e quando a gente fala de direito de ação e direito de petição, a gente está entrando numa seara dos profissionais jurídicos, dos advogados e das advogadas. É claro que existe hoje possibilidades de entrar com um processo sem advogado, no caso das pequenas causas, até 40 salários mínimos. Então, existe alguma flexibilidade que você não vai precisar de advogado. No próprio direito de petição, se você redigir uma boa petição, um direito de petição e protocolar no órgão público, isso vai te ajudar. Mas lembre-se sempre, né, quando a gente está doente, a gente vai ao médico. Quando a gente está querendo, né, melhorar a saúde, a gente procura um professor de educação física, uma nutricionista. Quando a gente vai construir, a gente procura um engenheiro, um arquiteto. Lembre-se sempre, nessas questões jurídicas é fundamental um parecer jurídico. Isso vai ajudar muito você, vai clarear muito você. Então, você que está aí, né, uma promotora legal, que está aí na ponta, trabalhando com a população vulnerável, crie parcerias, crie rede de atendimento.
Esses advogados, essas advogadas estão doidos para dar palestras, para ensinar, para instruir, né? A própria OAB, faça parcerias com a OAB local, da onde você faz parte. Né? Tem muitas comissões, comissão da mulher, comissão da criança, comissão do esporte, comissão, né, tributária, comissão previdenciária, tem tantas comissões, né, na OAB local que vai poder te ajudar, vai poder te auxiliar na construção de todo esse mar, né, de possibilidades que a gente lida na prática. São problemas práticos mesmo que a gente encontra, né, que a gente tem que lidar. E por fim, né, lembre-se também que os direitos individuais não são absolutos. Então, por mais que a gente está falando aqui de processo, de direito individual, né, de direito de ação, de direito de petição, lembre-se que existem os direitos coletivos. Então, não é porque eu estou cheio de direitos individuais que a sociedade inteira vai ter que se curvar ao meu direito individual. Às vezes vai. Às vezes o meu direito individual ele é maior do que o direito coletivo. Mas às vezes, e muitas vezes, o direito coletivo, ele é que vai empurrar o meu direito individual para segundo plano. Então, lembre-se, nada é absoluto. Nem o meu direito individual é absoluto. Né? O maior exemplo disso é a legítima defesa. Eu tenho direito à vida. Mas se eu for praticar um crime contra a vida de alguém, essa pessoa pratica uma legítima defesa e eu é que perco a minha vida. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, tá bom? Direitos individuais são aqueles garantidos a cada pessoa, como direito à vida, liberdade, propriedade, etc. Já os direitos coletivos são aqueles que protegem um grupo de pessoas com interesses comuns, como direitos trabalhistas, ambientais, etc. A principal diferença reside no titular do direito. O indivíduo, no caso dos direitos individuais, e o grupo, no caso dos direitos coletivos. Então, não é porque eu estou cheio de direitos individuais que eu vou sair por aí pisando em todo mundo. Não, eu tenho que respeitar os direitos coletivos. Então, aonde termina o meu direito, está começando de uma outra pessoa. Né? Um outro exemplo é o caso do som alto. Eu tenho direito individual de escutar som alto? Até tenho, mas tem regra, né? Qual a regra? A regra da municipalidade, a regra dos decibéis, a regra que vai atrapalhar o meu vizinho. Aí eu tenho direito de ter um cachorro? Tenho, mas, né? Qual a regra? Eu tenho que respeitar a regra. O meu portão é automático, esse cachorro fica preso, ele é de raça grande, de raça feroz, né? Então, tudo isso eu tenho que cumprir. Eu tenho o direito de ter um animal de estimação? Tenho, mas se ele prejudicar terceiros, eu já estou perdendo o meu direito, eu já estou infringindo o direito de outro, violando o direito de outro. E aí quem vai usar o processo civil, o direito de ação contra mim, que causei aquele injusto, que causei aquele mal, será o meu vizinho. Aí eu tenho direito de ter um muro alto com grades pontiagudas, cacos de vidro em cima do muro, com redes de alta tensão ali em cima do muro para me proteger? Tenho, mas tem que estar alto, né, numa altura considerável, tem que ter placas identificativas, tem que ter uma série de regramentos para não causar o quê? Acidentes, não ferir, né? Pessoas, que um carteiro, por exemplo, ou uma criança que caiu a bola e ela não tem nenhuma placa dizendo que ali tem um animal feroz, ou que ali tem um caco de vidro, enfim. Então lembre-se, os direitos individuais, eles existem e são amplos, mas eles não são absolutos, porque o direito da sociedade, na maioria das vezes, vai prevalecer em detrimento dos direitos individuais. Afinal de contas, estamos convivendo coletivamente, socialmente no mesmo ambiente, ok? Não estamos vivendo sozinhos em uma ilha deserta. Chegamos então ao fim de mais um dos nossos temas, um tema bastante técnico, bastante importante, essencial, né, na tarefa do profissional jurídico, que é o advogado, a advogada e o promotor de justiça. Então, você dificilmente vai usar a regra de processo civil ou regra do direito de ação, vai usar sim o direito de petição, mas está mais para o advogado e para a advogada quando a gente fala de processo, ok? Processo civil, mas você precisa conhecer
o contraditório, a ampla defesa, o devido processo legal, precisa manejar bem, ter esse trato bom com os profissionais, né? O advogado e a advogada. Para quê? Para que as pessoas aí da ponta, né? Essas mulheres, essas famílias em que você presta, né, o seu atendimento, tem o quê? Cada vez mais saber, cada vez mais conhecimento, cada vez mais proteção, né? Mitigar, né, os problemas, buscar mesmo a solução, prestar um bom serviço, né? Muitas vezes, né, tem um ditado muito famoso que é: o direito não socorre os que dormem. Dormem por quê? Porque não sabem, não conhecem, não buscam, não batem, a porta não abre, né? Bater-se-á e a porta abre, né? Mas a gente não sabe, não conhece, ou por baixa escolaridade, ou por um analfabetismo, né, funcional, ou por um analfabetismo mesmo de letramento, né, letramento na língua portuguesa mesmo, né, no conhecimento mesmo, ou por uma deficiência, né, estamos falando de cego, surdo, deficiente físico, autista, né, espectro TEA, né, neurodivergentes e tantos outros, né, os LGBTs que ia mais e tanta população que tem direito, mas às vezes eles não conhecem, não sabem, sofrem violência, violência familiar, violência social, violência institucional, violência obstétrica e tantos, né, violência contra o idoso, tantos tipos de violência que a pessoa muitas vezes ela nem tem condições de buscar uma solução. O seu aparato, né, a sua instituição, a sua ONG possui extrema importância para isso, para realmente fazer com que essas pessoas que estão afundando lá, né, na areia movediça, né, elas não conseguem puxar-se elas próprias e sair daquela areia movediça. Não, elas terão que ser retiradas por nós, por vocês. Então, parabéns por todo esse trabalho que vocês exercem. Um grande abraço. Aqui está o meu contato, né, minha rede social, meu telefone. Fiquem bem e até o nosso próximo tema, nossa próxima aula. Tchau!